Certo dia um amigo me perguntou se eu conhecia a pílula da inteligência. Lembro que eu sorri e disse que isso era coisa de filme. Foi então que ele me falou de um remédio chamado Ritalina, e disse que esse era o medicamento que a maioria dos concurseiros tomava para se dar bem nos concursos. Esse foi o começo da minha história com a Ritalina, história que, quase que literalmente, foi do céu ao inferno. Antes de contarmos a história desse seguidor do canal Doenças e Sintomas, que por pedido, não terá seu nome divulgado, vamos pedir a sua ajuda. Se você gosta do conteúdo produzido no canal Doenças e Sintomas, se possível, curta nossos vídeos e siga o nosso canal. A sua interação fará com que o YouTube propague mais os nossos vídeos. Consequentemente, mais pessoas terão acesso às informações sobre saúde divulgadas no canal. Nos ajude a ajudar os outros. E agora vamos à história real do nosso seguidor com seus momentos bons e ruins envolvendo a Ritalina. A história será narrada em primeira pessoa, já que o texto foi escrito pelo próprio usuário do medicamento. A Ritalina é o nome comercial de uma substância chamada cloridrato de metilfenidato. O nome é complicado, então é mais fácil chamar de Ritalina, ou apenas Rita, para os mais íntimos. Jamais vou esquecer a sensação que tive ao tomar Ritalina pela primeira vez. Ganhei um comprimido de um amigo que tomava frequentemente e então resolvi experimentar. Lembro que era num final de tarde, em um dia de semana. Como eu estava no fim da adolescência, entrando na fase adulta e começando a estudar para concursos, resolvi experimentar. Mas façam o que eu digo e não o que eu fiz, pois não se toma medicação, principalmente de tarja preta, sem prescrição médica. Menos de uma hora após eu tomar o comprimido me tornei outra pessoa. Realmente tive uma sensação digna de filme. Tudo parecia fazer sentido e me senti confiante e apto para conquistar tudo o que eu queria. A indisposição sumiu, e com ela toda a negatividade. Eu queria ler, estudar, absorver tudo o que eu podia. Pois a sensação era de poder. Mera ilusão. Toda essa disposição durou umas 4 horas e depois bateu a tristeza. Fiquei perplexo em como um comprimido pode, pelo menos por um curto espaço de tempo, mudar o meu ânimo e as minhas perspectivas. Lembro que pensei: se os outros concurseiros estão tomando Ritalina frequentemente para estudar, eu não vou ter chance nenhuma de competir com eles. Naquele momento tudo o que eu desejava era mais Ritalina. Muito mais Ritalina. Com apenas um comprimido me tornei dependente psicológico da medicação. No dia seguinte fui na casa do amigo que havia me dado um comprimido. E como um dependente químico que vende os móveis da casa para comprar drogas ilícitas, eu ofereci um valor financeiro muito alto, tendo em vista o valor real da medicação, por uma única cartela. E ele me vendeu. Lá estava eu, com 20 comprimidos, sorriso de orelha e orelha e a pura ilusão de que agora eu poderia conquistar o mundo. Desde então comecei a tomar 2 comprimidos por dia. O primeiro era logo ao acordar, mesmo antes do café da manhã. Após acordar eu tomava um comprimido, tomava café e em seguida ia estudar. As manhãs passavam voando, e a sensação de sucesso pulsava em minhas veias. No período da tarde eu não precisaria tomar, pois naquela época eu trabalhava apenas no período vespertino. Mas a vontade de me manter estimulado era maior, e depois do almoço eu tomava mais uma Ritalina. Como eu tinha apenas 20 comprimidos, eu iria precisar de mais. Pois seriam meses de estudo para os concursos que eu tinha nos planos. Então comecei a pesquisar na internet sobre todas as indicações do remédio. Pesquisei todos os sintomas que levavam os médicos a receitar Ritalina, assim como as causas que faziam os médicos não receitar Ritalina. Após a pesquisa fui num psiquiatra. Nem precisei usar totalmente a pesquisa dos sintomas, pois a maioria dos sintomas necessários realmente eu já tinha. Enfim, saí do consultório com uma famosa receita amarela. A minha primeira receita de Ritalina. Desde aquele dia oficialmente a medicação passou a fazer parte da minha vida. Entrei para as estatísticas de adultos com hiperatividade e déficit de atenção. No decorrer do vídeo vou contar mais sobre a minha saga com a Ritalina.
sendo que cheguei ao ponto de tomar 10 comprimidos por dia. Mas agora rapidamente vou falar sobre uns fatos interessantes relacionados a esse remédio. A Ritalina ganhou força no período da Guerra Fria. Durante a década de 1960, era comum nos Estados Unidos que crianças hiperativas recebessem o metilfenidato para ajudá-las a se concentrar nas aulas. E até hoje em vários países esse remédio continua sendo utilizado para tratar o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. O principal componente da Ritalina é da família das anfetaminas, e tem a propriedade de estimular a concentração e reduzir a impulsividade. Essas qualidades eram consideradas necessárias dentro da transformação, durante a década de 1960, do sistema escolar dos Estados Unidos, que queria competir com a União Soviética no contexto da Guerra Fria. O metilfenidato, que é a substância base da Ritalina, foi sintetizado em 1944 pelo químico italiano Leandro Panizon. Existe uma lenda de que Panizon batizou o medicamento de Ritalina em homenagem à sua mulher, Margarida, que chamava pelo apelido carinhoso de Rita. O laboratório onde ele trabalhava, chamado de Ciba, começou a comercializar o fármaco para adultos com a mensagem de que era mais forte que uma xícara de café. A popularização do medicamento no receituário de crianças com déficit de atenção e hiperatividade ocorreu a partir de 1964, quando o psicólogo clínico norte-americano Keith Conners fez o primeiro ensaio clínico aleatório com Ritalina em crianças com transtornos emocionais. O estudo mediu concentração, níveis de ansiedade e impulsividade, e a resposta das crianças foi imediatamente positiva. Depois que Conners e seus colegas publicaram os resultados, a Ritalina começou a ser usada com mais frequência para tratar hiperatividade em crianças americanas. Segundo historiadores, os professores começaram a indicar crianças com problemas de conduta a psiquiatras, que quase sempre diagnosticavam transtorno de hiperatividade. Apesar de haver ajudado a popularizar o medicamento na sociedade americana, Conners acredita que hoje ele é usado em excesso. O psicólogo considera que este transtorno está sendo diagnosticado de forma excessiva e que outros fatores são ignorados. Um número significativo de crianças em idade escolar são diagnosticadas com déficit de atenção e hiperatividade quando, na realidade, podem ter outras desordens parecidas com a doença. No Brasil, a discussão sobre consumo excessivo da droga entre crianças também ocorre. Um boletim divulgado pelo Ministério da Saúde diz que, segundo o Instituto Brasileiro de Defesa dos Usuários de Medicamentos, o Brasil é o segundo maior consumidor de Ritalina do mundo. Mas agora vamos voltar à minha história com a Ritalina. Após a consulta com o psiquiatra, comecei a tomar regularmente 2 comprimidos por dia. No início eu tentava não tomar nos fins de semana, mas com o tempo comecei a tomar todos os dias da semana. Ela me ajudava a manter o foco nos estudos e principalmente não ter sono, o que me rendia mais horas de estudo durante a noite. O uso que eu estava fazendo não era o uso devido ao qual o medicamento é destinado. Os meses foram passando e o efeito mágico do primeiro comprimido de Ritalina ficou para trás. O corpo acabou acostumando com a medicação ao ponto de não sentir mais o efeito da mesma. E com isso veio o uso abusivo do metilfenidato. Cheguei a um ponto absurdo de tomar 10 comprimidos de 10 mg por dia. Mesmo sem o efeito pretendido, o corpo se tornou dependente. Para conseguir medicação suficiente, eu fazia consultas em psiquiatras de cidades diferentes, e com todos eu conseguia a sonhada receita amarela. Com o tempo acabei passando em diversos concursos, mas o horizonte não era mais tão bonito como o horizonte vislumbrado no primeiro comprimido. Com o uso excessivo vieram diversos problemas, como distúrbio do sono, arritmia cardíaca e principalmente danos no sistema nervoso. As caixas de medicamentos tarja preta já não eram apenas de Ritalina. Ela trouxe como consequência outros remédios para rebater os danos causados pelo uso excessivo, como por exemplo o Rivotril e diversos antidepressivos. Hoje consegui largar o uso do metilfenidato, mas posso garantir que sofri muito no processo de desmame. Afinal, ela não deixa de ser uma droga viciante, porém legalizada. Esse foi meu relato para o canal Doenças e Sintomas referente ao uso excessivo e descontrolado que tive com a Ritalina.
Se pudesse voltar no tempo, com certeza eu não teria colocado o primeiro comprimido na boca. Comprimido esse que, literalmente, me levou do céu ao inferno.